E de pronto eu vou passar a palavra ao nosso vice-prefeito, Ricardo Gomes. Ricardo Gomes, a palavra está contigo. Obrigado, Rodrigo. Boa noite. Primeiro, eu quero... E que bom que a gente acha alguns espaços que a gente se sente livre para falar, né? Primeiro, só para tirar... que o Rodrigo e eu temos uma grande divergência, mas ontem aconteceu um fato preocupante, que deveria nos indignar a todos. Ontem, Rodrigo, os vermelhos, os de vermelho, ganharam com a ajuda de um juiz. Quero só deixar isso registrado. Isso deveria nos indignar a todos, mas... brincadeiras à parte, eu falei isso para justamente dizer, Rodrigo, que ninguém pensa igual. Eu passei a minha vida no movimento liberal. Eu sempre me considerei um liberal e me considero um liberal clássico. Isso quer dizer que alguns conservadores me chamam de liberal e a maioria dos liberais me chama de conservador. E eu vou dizer por que eu não me incomodo com isso. Eu não me incomodo com isso porque o liberal inteligente, assim como o conservador inteligente, que se contrapunham um ao outro na formação do conservadorismo e na formação do liberalismo, principalmente nos séculos 17 e 18 na Inglaterra, onde as duas ideologias eram inimigas, elas passam a andar de mãos dadas, por duas razões. Primeiro, porque as reformas que os liberais propuseram foram incorporadas ao conservadorismo. Nós tínhamos na Inglaterra, por exemplo, em que não se elegia o governo, o rei nomeava o governo. E os conservadores, hoje o Partido Conservador Britânico jamais diria uma estultice de que não é o povo que elege o seu governo. Ou seja, o conservadorismo incorporou a pauta liberal e principalmente a pauta econômica, a pauta política e a pauta econômica. E o liberal inteligente entendeu que em 1850 aconteceu uma transformação no âmbito das ideias, que foi o surgimento do socialismo. E o liberal inteligente sabe que ou os liberais e os conservadores se unem para enfrentar o socialismo, ou nós vamos perecer na mão da ameaça vermelha. E é por isso que me doeu tanto ver ex-amigos liberais dizendo ano passado que tanto faz Lula ou Bolsonaro. Pagaremos o preço também dessa burrice. Nós estamos juntos carregando o fardo de quem assim pensava. E por que é impossível entender um liberal que pensa assim? Porque a luta conjunta do liberalismo e do conservadorismo sempre foi um enfrentamento da tirania. O enfrentamento da tirania, a garantia dos direitos individuais contra o poder do soberano. Isto é uma Constituição. A Constituição não existe para dizer para o povo como ele tem que se portar. A Constituição existe para sujeitar o governo à lei. Esta é a batalha comum de liberais e conservadores. E a história mostra isso. Eu gosto bastante da história britânica, e tem um rei na Inglaterra que é descendente dos reis da Dinamarca, rei Canuto, em 1016 ele assume o trono, depois ainda vem outros reis anglo-saxões até a invasão normanda. E tem uma lenda que eu gosto, não sei se é lenda, a gente conta como se fosse verdade, mas é muito boa. Diz que Canuto, 1016, no ano de 1016,
chega na Inglaterra e manda os seus súditos colocarem o trono do rei à beira do mar. E eles colocam o trono, Canuto se senta, ele é o soberano da Inglaterra, ele é o rei todo-poderoso. Não existia nem parlamento, o rei mandava, ponto. E ele olha para a maré e diz: maré, pare de subir. E a maré continua subindo. E ele diz: maré, eu vos ordeno como soberano desta terra, desta ilha, que pare de subir. E a maré continua subindo. E ele diz: eu sou o rei da Inglaterra, pare de subir. Quando a maré molha as botas do rei, ele se levanta, tira a coroa da cabeça, vira para os seus súditos e diz: isso é para que todos vocês entendam que há leis nesse mundo que nem o rei da Inglaterra pode mudar. E coloca a coroa em cima da cruz que havia no trono. Isso é o nascimento de uma doutrina que diz que há algo acima do poder do rei. E essa doutrina ela vem mudando ao longo do tempo. Em 1215, a Magna Carta, os ingleses, os barões se revoltam para dizer ao rei que ele não poderia aumentar impostos sem o consentimento do povo. Mas não era só isso que dizia na Magna Carta, Mateus. A Magna Carta dizia que o rei não poderia mandar ninguém preso sem o devido processo legal. 1215. Dizia que que o rei não poderia escolher qual era o juiz que julgaria um réu. E que ninguém seria preso sem a legítima defesa. Que ninguém seria privado dos seus bens sem o devido processo legal. 1215. Essa tradição britânica, ela atravessa o Atlântico e chega nas colônias inglesas da América do Norte. As 13 colônias que viraram os Estados Unidos. E o rei da Inglaterra resolveu impor impostos aos colonos das Américas, que não tinham representação no parlamento. E os americanos começam a gritar: ei, Magna Carta, nós somos cidadãos ingleses e a Magna Carta vale para nós também. O rei não pode nos cobrar impostos sem nós estarmos representados no parlamento. E o rei manda prender e leva cidadãos das colônias para julgar na Inglaterra, porque não confiava nos juízes das colônias. O rei estava escolhendo o juiz que ia julgar. E os americanos disseram: não, Magna Carta, não pode. E o rei mandou prender e vetava leis que os colonos votavam, dizendo que eles não tinham o direito de fazer as próprias leis, que era o rei que escolhia qual era a lei que valia. E os colonos disseram não. E pegaram em armas, e foram à guerra. E foram à guerra e disseram para o rei da Inglaterra que eles eram súditos do rei, mas que mais importante do que obedecer à coroa era respeitar a lei, era submeter o rei da Inglaterra à lei, que a lei valia mais do que aquele que estava sentado no trono. Essa é a mensagem da Revolução Americana. E a Revolução Americana, sangrenta, com muitos mortos. Aqueles que se somaram à Revolução sabiam que se perdessem a guerra, seriam julgados e condenados como traidores da coroa. Se jogaram na guerra sabendo que se perdessem a guerra seriam mortos por um poder tirânico. Mas eles venceram. E eles venceram e escreveram uma Constituição. Eu não marquei meu tempo, desculpa. Para todos os efeitos, estou começando agora, tá, Rodrigo? 20, né? 20. Quanto tempo tem? Hã? Tempo de fala. Vamos embora, vou falando. Grita daí. Eu sei que vocês vieram ver o Gustavo e o Zuca, então vou aproveitar o meu prazo aqui.
7 minutos, tá bom. Eles escreveram uma Constituição, a primeira Constituição escrita do mundo. E o que eles sabiam que era a Constituição? A Constituição era a ferramenta para limitar o governo, para submeter o governo à lei. A gente chama isso de Estado de Direito, em contraposição ao Império da Lei, mal traduzido, Rule of Law, Império da Lei, em contraposição ao Império dos Homens. Tem uma frase aqui do Honório Leme, que é um herói da Revolução Federalista, ou da de 23, que dizia assim, perguntaram para ele, por quem lutas? E ele diz, luto por leis que governem os homens, e não por homens que governem as leis. Essa é a nossa batalha ainda hoje. Tem um autor inglês que diz que império da lei é quando o soberano não tem poder arbitrário, a lei é igual para todos. A lei é igual para todos. Que bom seria no Brasil se a lei voltasse a ser igual para todos. Por quê? Porque eu vejo um condenado corrupto, salvo por seus amigos para disputar uma eleição. Ladrão, salvo pelos amigos para disputar uma eleição. O soberano não tem poder arbitrário. O soberano não tem poder arbitrário. Isso também é da Magna Carta, isso também é da Revolução Gloriosa, isso é do princípio básico de separação dos poderes. Que o juiz não pode ser juiz e parte. A separação básica para a garantia dos direitos individuais separa o acusador do julgador. E nós temos no Brasil um juiz que se diz vítima de crimes contra a democracia, ele é a vítima. Ele é o investigador porque ele conduz o inquérito. Ele é o promotor porque ele acusa. E ele é o juiz porque ele julga. Mas qual é a lei que dá a esse juiz o direito de fazê-lo? Nenhuma. Rasgaram a Constituição. Rasgaram a Constituição. Toda a luta histórica de liberais e conservadores para construir uma moldura legal que submeta o poder à lei foi jogada fora no Brasil. Esta é a ameaça que todos nós temos. Usou 10, tem 10, obrigado. Ganhei 2 voltas a mais. Esse é o momento que nós vivemos hoje, prestem atenção. Por quê? Porque se na Guerra Fria nós discutíamos um modelo econômico de sucesso e comparávamos capitalismo com socialismo, esta não é a batalha dos nossos tempos. A batalha dos nossos tempos é a limitação do poder do Estado, é uma Constituição que funcione para garantir os direitos individuais das famílias e das pessoas. É só isso, mas é tudo isso. Essa é a grande batalha que nos une. E quando vocês viram os projetos que passaram aqui, não é um projeto impondo a alguém que seja católico, dizendo que alguém deve ser evangélico, e dizendo a uma família como tem que criar seu filho. Não! São projetos de defesa das pessoas para que elas possam tomar essa decisão por si e pelos seus filhos. A nossa batalha é para resistir a um Estado tirânico que, se no passado se centrava na economia, hoje se centra sobre os valores e princípios das pessoas. Nós resistiremos ao poder que o Estado se subjugou a ter, e que o Estado finge ter para nos submeter. Nós resistiremos. E eu quero usar uma frase do melhor dos liberais, ou de um dos melhores dos liberais, e que hoje seria chamado, ou é chamado de conservador, por isso eu não me ofendo, que é John Locke. John Locke
um dos melhores liberais. Quando acaba a lei, a tirania começa. Se a lei é transgredida para causar dano, quando a autoridade excede o poder que a lei lhe dá, deixa de ser um magistrado. Deixa de ser uma... Curioso que ele usa a palavra magistrado. E agindo sem autoridade, pode ser resistido como qualquer outro bandido que pela força invada os direitos dos outros. Agora eu disse no Fórum da Liberdade já, e disse em outros momentos, que nós resistiremos. E que nós reuniremos a força necessária para resistir aos tiranos. Nós resistiremos à tirania. E alguns disseram, o senhor está nos incitando à guerra. Calma. 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 Nós estamos prontos para usar a força. Mas no fim da Revolução Americana, a última batalha ao cerco da cidade de York, George Washington está reunido com seu batalhão e cerca o quartel-general dos ingleses, onde o general Cornwallis esperava os últimos momentos da guerra. Depois de alguns dias, Cornwallis se dá conta que eles tinham perdido. Eles perderam a guerra. Diz Cornwallis, como é possível o exército britânico perder uma guerra? Como foi possível? Eu tenho a resposta para isso. Os fazendeiros armados com seus forcados estavam lutando pela sua liberdade. E essa é a maior força que nós temos. Washington vence a batalha. Cornwallis se rende, tem uma cerimônia de rendição, talvez nas perguntas eu fale mais sobre isso, se tiver a oportunidade, mas ao fim da cerimônia de rendição, na qual, pela tradição, a banda dos vencidos, tocava uma música dos vencedores. É como se a popular do Inter cantasse uma musiquinha da geral do Grêmio, depois de um Grenal vencido pelo Grêmio. Só para dar uma ideia. Só para dar um exemplo. E a banda inglesa tocou uma música para os americanos. Ela se recusou a tocar uma música dos americanos. Mas eles tocaram uma música chamada And the World Turned Upside Down. E o mundo virou de cabeça para baixo. Porque os fazendeiros armados com forcado tinham vencido o maior exército do mundo. E Cornwallis entrega a sua espada, era o ato de rendição, ele entrega a sua espada para George Washington. Washington pega a espada, a guerra acaba, e Washington volta para o parlamento, para o Congresso americano. Entra no Congresso americano com a espada de Cornwallis. E diz, vencemos a guerra. Bota a mão no bolso e tira o documento que lhe empossava como comandante do exército americano. E ele entrega, junto com a espada de Cornwallis, ele entrega o documento que compunha o exército continental. E ele diz, agora a guerra está acabada e a força deve se submeter ao poder civil. Ao poder civil. E, portanto, senhoras e senhores, a força que nós vamos reunir não é a da espada. É a força civil do povo na rua lutando por liberdade. É vocês aqui dentro, usando a voz que eles não vão calar. É cada vez que nós pegarmos no microfone, nós não termos medo da censura de Alexandre de Moraes.
Jaime Caetano Brown, o maior poeta dessa terra, tem versos em que ele conta todas as guerras que os gaúchos lutaram. E termina assim: hoje, o tempo demudado, meu coração continua o velho tigre charrua das andanças do passado. Sempre de pingo encilhado, bombeando pampa e coxilha. A pátria é a minha família. Não há Brasil sem Rio Grande, e nem tirano que mande na alma de um farroupilha.